Bom, na questão 3, a gente tem esse grafo com o quê? Com 9 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso, os vértices, eles estão representados, né, por essas bolinhas, certo? E a gente vai seguir o quê? O algoritmo de Dijkstra, para poder calcular as menores distâncias entre o quê? Entre cada vértice. E é importante ressaltar o quê? Que cada um desses vértices, ele vai ser composto por o quê? Por um par ordenado. E o primeiro valor desse par ordenado significa o quê? O vértice de origem. E o segundo par ordenado vai significar o quê? A distância percorrida, a estimativa. Bom, nesse primeiro passo, a gente vai fazer o quê? Vai realizar o quê? A inicialização do quê? Dos nossos valores. E a gente vai atribuir 0 à estimativa do vértice S, que é o vértice, o quê? Inicial, que nesse caso é o V0. E a gente vai atribuir infinito ao quê? As estimativas dos vértices restantes. E seguindo o algoritmo, a gente também vai atribuir o quê? Um valor qualquer aos precedentes de todos os vértices, ou seja, o vértice de origem de cada vértice. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar aqui, ó, 0 e 0. Aqui, 0 e infinito. Zero e infinito. Zero infinito. Zero infinito. Zero infinito. Zero infinito. E zero infinito, certo? Então, a primeira parte da inicialização das variáveis a gente fez, sendo que a gente atribuiu o valor 0 aqui, a estimativa, né, do vértice S, que é 0, e ao restante, a gente atribuiu infinito ao quê? As estimativas dos vértices restantes. Agora, a gente vai entrar em um loop, certo? E o algoritmo de Dijkstra, ele diz o quê? Que enquanto tiver algum vértice aberto, a gente vai executar um bloco de ações, certo? Então, o nosso primeiro passo vai ser identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui a menor estimativa, distância, entre todos os vértices abertos. E nesse caso, é quem? É o V0, certo? Porque ele possui 0 de estimativa, né? E os restantes, eles possuem infinito, certo? Todos possuem infinito. E esse daqui, ele possui 0. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fechar o vértice K. Então, a gente vai pintar ele aqui de amarelinho, para considerar que a gente tá fechando ele, certo? Então, a gente tem que o K, ele vai ser o V0, certo? K é o V0. A gente tem como sucessor de K o V1 e o V7, certo? E a gente tem como aberto o V1, o V2, o V3, o V4, o V5, o V6, o V7 e o V8, certo? E a gente tem como fechado quem? A gente tem como fechado o V0. Agora, a gente vai entrar em outro loop. E para todos os vértices ainda abertos que sejam sucessores de K, no caso que é 0, a gente vai executar outro bloco de ações. E nesse caso, os sucessores abertos de V0 são quem? V1 e V7. Então, primeiro a gente vai pegar o quê? O vértice
V1, certo? E a gente vai somar a estimativa do vértice V0 com o custo da aresta, que une V0 e V1. Então, a gente tem como resultado 4. Agora, a gente vai comparar esse resultado com a estimativa anterior de V1, que no caso é infinito. E caso o resultado seja menor que essa estimativa, a gente vai substituir a estimativa de V1 pelo resultado encontrado e substituir o precedente de V1 pelo vértice K. 4, no caso, é menor que infinito. Então, agora a gente vai pegar o vértice V7. Vai somar o quê? Vai somar a estimativa do vértice V0 com o quê? Com o custo da aresta que une V0 e V7. A gente tem como resultado o quê? Resultado 8. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai comparar novamente o resultado com a estimativa anterior de V7, que também é o quê? Que também é infinito. 8 é menor que infinito, então a gente vai substituir a estimativa de V7 por 8 e substituir o precedente de V7 por V0. Então, vamos lá. Aqui, vamos apagar, certo? E vamos colocar aqui V0 e 8. Vamos apagar aqui e vamos colocar V0 e quanto? V0 e 4. Então, a gente vai ter que o nosso K é o V0, certo? K é o V0. Nosso sucessor de K é o V1 e o V7. O nosso aberto é o V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8. E a gente tem como fechado V0, que é o nosso K. Agora, vamos voltar aonde? No loop inicial. E ele está sendo executado enquanto tiver um vértice aberto. Ainda tem algum vértice aberto? Tem. Todos ainda não foram pintados, certo? Todos, com exceção do 0. O 0 foi o único que foi pintado. O 0 é o único que está fechado. O resto está todo mundo aberto. Então, agora a gente vai identificar novamente o vértice K, que é o vértice aberto que possui o quê? Possui a menor estimativa entre todos os vértices abertos. Nesse caso é quem? Nesse caso é o V1. Por quê? Ele possui 4 de estimativa. E o que acontece? Os restantes, eles possuem 8, né? Ou infinito. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fechar o vértice K, né? Vamos pintar ele de amarelinho também. Então, o vértice K agora vai ser 1. O nosso sucessor de K vai ser V2 e V7, certo? O nosso aberto vai ser V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8. E os nossos fechados, agora a gente vai ter o quê? V0 e V1. Bom, agora a gente vai entrar em outro loop. E ele está sendo executado para todos os vértices que estão sendo sucessores de K. Então, o sucessor aberto de V1 é quem? É V2 e V7, certo? Então, a gente vai pegar o vértice V2. E a gente vai somar a estimativa do vértice V1 com o custo da aresta que une V1 com o V2. Que a gente tem como resultado 12. 8 mais 4, 12. E agora, a gente vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V2, que no caso é quem? É infinito. 12 é menor que infinito, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai substituir a estimativa de V2 por 12. E, então, substituir o precedente de V2 por V1. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui. V1 e 12. V1 e 12, certo? E agora, a gente vai pegar o vértice 7, certo? E a gente vai somar a estimativa do vértice V1 com o custo da aresta que une V1 e V7. E o resultado deu o quê? 15. 11 mais 4, 15. E agora, a gente vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V7, que é 8.
15, ele não é menor que 8. Então, a gente não vai substituir nada, a gente vai deixar do jeito que tá, certo? A gente vai deixar do jeito que tá. Então, a gente tem o K, o nosso K é o V1, certo? O sucessor de K é o V2 e o V7. Os nossos abertos é o V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8. E os nossos fechados, V0 e V1. Bom, ainda temos algum vértice aberto? A gente tem vários vértices abertos. Então, vai acontecer o quê? A gente vai continuar preso no loop. Então, primeiro a gente vai identificar o quê? Vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto, que possui a menor estimativa entre todos aqueles vértices abertos. Nesse caso, é o V7. Por que é o V7? Porque ele possui 8 de estimativa e os outros restantes, os outros vértices restantes, né, eles possuem 12, ou então, infinito. Então, a gente vai fechar o vértice K. Então, o nosso vértice K vai ser quem? Vai ser... O nosso vértice K vai ser o V7. Os nossos sucessores de K vão ser quem? O V6 e o V8. Os nossos abertos vão ser quem? O V2, V3, V4, V5, V6 e V8. E nossos vértices fechados vão ser quem? V0, V1 e V7. Bom, os sucessores abertos de V7 são quem? São V6 e V8, certo? E os vértices V0 e V1, eles também são sucessores, certo? São sucessores de V7. Só que acontece o quê? Eles já foram fechados, por isso que tá um amarelinho. Então, a gente vai pegar, no caso, o vértice V6 e vai somar a estimativa do vértice V7 com o custo da aresta que une V7 e V6. E o resultado vai dar o quê? 8 mais 1, vai dar 9. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V6, que é quem? É infinito. Então, 9 é menor que infinito. Então, a gente vai substituir a estimativa de V6 por 9 e substituir o precedente de V6 por V7. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai colocar V7 e 9, certo? V7 e 9. E agora, a gente vai pegar o vértice quem? Vai pegar o vértice V8. E a gente vai somar o quê? Vai somar a estimativa do vértice V7 com o custo da aresta que une quem? Une V7 e V8. E o resultado deu o quê? Deu 15. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V8, que é o quê? Que é infinito. 15 é menor que infinito, então a gente vai substituir a estimativa de V8 por quem? Por 15 e substituir o precedente de V8 por V7, certo? Então, vamos lá. V7 e 15, certo? Então, vamos lá. A gente tem que o nosso K é quem? É o V7. O sucessor de K é o V6 e o V8. Os nossos abertos são V2, V3, V4, V5, V6 e V8. E os nossos fechados, V0, V1 e V7. Ainda a gente tem algum vértice aberto? A gente tem vários, né? Então, a gente vai continuar preso no loop. Então, agora a gente vai identificar quem? Vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui a menor estimativa entre todos os vértices abertos. Já falamos isso anteriormente. Nesse caso aqui, vai ser quem? Vai ser o V6. Por quê? Porque ele possui 9 de estimativa e os restantes possuem 12, 15, infinito. Então, a gente vai fechar o vértice K, que no caso é o V6. Então, o V6 vai ser nosso vértice K. Vamos pintar ele de quê? De amarelinho. Então, nós temos que nosso K é V6, o sucessor de K é V5 e é V8. Nosso aberto é V2, V3, V4, V5 e V8. E nossos fechados, V0, V1, V6 e V7.
Os sucessores abertos, né, de V6, eles vão ser quem? Vão ser V5 e V8. O vértice V7, ele também é sucessor, certo? Só que ele tá fechado. Então, a gente vai pegar o vértice V5 e vai somar a estimativa do vértice V6 com o custo da aresta que une V6 e V5. Então, 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. Então, o resultado da aresta que une V6 e V5 é 11. Então, agora a gente vai comparar o resultado com a estimativa anterior de V5, infinito, certo? 11 é menor que infinito. Então, a gente vai fazer o quê? Substituir a estimativa de V5 por 11 e substituir o precedente de V5 por quem? V6. Então, vamos lá pegar a borracha e apagar aqui. Ó, vamos lá. V6 e 11. Então, vamos lá, continuando. Agora, vamos pegar quem? Vamos pegar o vértice V8, certo? V8. E a gente vai somar a estimativa do vértice V6 com o custo da aresta que une V6 a V8, certo? E o resultado deu 15. 15 por quê? 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. E agora, a gente vai fazer o quê? Comparar o resultado com a estimativa anterior de V8. V8, que é 15. 15 não é menor que 15, então a gente não vai substituir nada. A gente vai deixar o quê? Vai deixar do jeito que tá, vai fazer nada. Então, a gente tem que o nosso K é quem? Nosso K, V6. O nosso sucessor de K, V5 e V8. Os nossos abertos, V2, V3, V4, V5 e V8. E os nossos fechados são V0, V1, V6 e V7, certo? Nós ainda temos algum vértice aberto? Temos vértices abertos. Então, a gente vai continuar o quê? Preso no loop. Então, a gente vai identificar quem? Vai identificar o vértice K, que no caso é o vértice aberto, e que possui a menor estimativa entre todos os vértices abertos. No caso é quem? No caso é o V5. Por que é o V5? Porque ele possui 11 de estimativa, e os restantes possuem quem? Possuem 12, 15 ou infinito. Então, a gente vai fechar o vértice K, certo? Que vai ser 5. Vai ser 5 o vértice K. Então, vamos lá. Os nossos sucessores de K, então, vai ficar quem? O V2, o V3 e o V4. Os nossos abertos ficaram quem? Ficaram V2, V3, V4 e V8. E os nossos fechados, quais que ficaram? Ficaram V0, V1, V5, V6 e V7. Os sucessores abertos de V5 são os vértices V2, V3 e V4. Então, a gente vai pegar o vértice V2 e a gente vai somar a estimativa do vértice V5 com o custo da aresta que une V5 a V2. A gente vai ter como resultado quem? 15. O resultado vai dar 15. A aresta que une V5 e V2 vai dar 15. 15, no caso, não é menor que 12. Então, a gente não vai fazer nada. A gente vai deixar do jeito que tá. Então, agora, a gente vai pegar o vértice V3. E a gente vai somar a estimativa do vértice V5 com o custo da aresta que une V5 a V3. E, no caso, a gente vai ter como resultado 20. 20 é menor que o infinito. Então, a gente vai substituir a estimativa de V3 por 20 e substituir o precedente de V3 por V5. Então, vamos lá. E 20, certo? Por fim, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o vértice V4, certo? E vai somar a estimativa do vértice V5 com o custo de quê? Com o custo da aresta que une V5 e V4. E o nosso resultado vai dar o quê? Vai dar 21. 21 é menor que infinito. Então, a gente vai fazer o quê? Vai substituir a estimativa de V4 por 21 e substituir o precedente de V4 por quem? Por V5.
Então, vamos lá. Então, ficou assim, certo? E agora, o nosso K é o V5. Sucessor de K, V2, V3, V4. Nossos abertos, V2, V3, V4 e V8. E os nossos fechados, V0, V1, V5, V6 e V7. Ainda a gente tem algum vértice aberto? Temos, né? Então, a gente vai continuar preso no loop. Então, a gente vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui menor estimativa entre todos os vértices abertos. No caso, é o V2. Por que é o V2? Porque ele possui 12 de estimativa e os restantes possuem 15, 21 ou 25. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fechar o vértice K. Vai fechar esse 2, vai pintar ele de amarelinho, certo? Isso aí. Pintamos de amarelinho o 2. Então, a gente tem que o nosso K vai ser o V2, o sucessor de K vai ser o nosso V3 e o V8, certo? Os nossos abertos, a gente tem o V3, o V4 e V8, e os nossos fechados, V0, V1, V2, V5, V6 e V7. Bom, o sucessor aberto de V2, eles são os vértices V3 e V8. A gente vai pegar o vértice V3. Vamos somar a estimativa do vértice V2 com o curso da aresta que une V2 e V3. E o resultado deu 19. 19 é menor que 20. Então, a gente vai substituir a estimativa de V3 por 19. E substituir quem? O precedente de V3 por V2. Então, vamos lá. Aqui. V2, 19. Agora, a gente vai pegar o vértice quem? O vértice V8. E vamos somar a estimativa do vértice V2 com o custo da aresta que une V2 e V8. E o resultado deu o quê? Deu 14. 14 é menor que 15. Então, a gente vai fazer o quê? Vai substituir a estimativa de V8 por 14 e substituir o precedente de V8 por V2. Então, vamos lá. Aqui vai ficar V2 e 14. Então, a gente tem que o nosso K é o V2, o sucessor de K é o V3 e V8, os nossos abertos é o V3, V4 e V8, e os nossos fechados V0, V1, V2, V5, V6 e V7. Ainda a gente tem algum vértice aberto? Temos vértice aberto. A gente vai continuar o que é preso no loop. A gente vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto e que possui menor estimativa em todos os vértices abertos. Já falamos isso várias vezes. Nesse caso, vai ser quem? Vai ser o V8. Por que vai ser o V8? Porque ele possui 14 de estimativa e os restantes possuem o quê? Possuem 19 e 21, certo? Então, a gente vai fechar o vértice K, que agora vai ser quem? Vai ser V8, certo? Então, a gente não vai ter mais adjacente aberto, o nosso K vai ser V8, o nosso sucessor de K não tem, né? Os nossos abertos vão ser V3 e V4, os nossos fechados, V0, V1, V2, V5, V6, V7 e V8. Bom, o vértice 8, ele não vai possuir mais sucessores abertos, certo? Então, a gente vai passar para o próximo vértice aberto. No caso, é quem? É o V3, o próximo vértice aberto. Por quê? Porque ele possui 19 de estimativa e o outro possui 21. No caso, é o 4, o 4 possui 21. Então, a gente vai fechar o vértice K, né? Então, a gente vai fechar quem? Vai fechar o 3, certo? Bom, o sucessor aberto de V3 é quem? O vértice V4. Então, a gente vai somar o quê? Vai somar a estimativa do vértice V3 com o custo da aresta que une V3 e V4. O resultado vai dar o quê? Vai dar 28. 28 não é menor que 21, certo? Então, a gente não vai substituir nada, a gente vai deixar do jeito que tá. Então, vamos lá de novo, nosso K, V3. Sucessor de K, a gente só tem o V4. O nossos abertos, a gente, né, é o nosso V4. E os nossos fechados, V0, V1, V2, V3,
V5, V6, V7 e V8. Bom, ainda tem algum vértice aberto? A gente tem, né? Tem o V4. E a gente vai acontecer o quê? Vai continuar preso no loop. Então, a gente vai identificar o vértice K, que é o vértice aberto, que no caso possui a menor estimativa entre todos os vértices abertos, e nesse caso é o 4. Por que é o 4? Porque ele é o único que sobrou. Então, a gente vai fechar o vértice K. O vértice K vai ser 4. Pintamos ele de amarelinho, todos ficaram de amarelinho agora. Ou seja, a gente não tem adjacentes abertos, o nosso K agora ficou V4. A gente não tem sucessor de K, a gente não tem aberto, e todos os nossos vértices, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8, estão fechados. O vértice V4, né, a gente pode notar aqui, ele não possui nenhum sucessor aberto. E também, o que acontece? A gente não tem mais nenhum vértice aberto no grafo, tá tudo pintado de amarelinho, tá tudo fechado. Então, o que acontece? A gente vai finalmente sair do loop e nosso algoritmo vai fazer o quê? Vai se encerrar por aí. Bom, aqui eu montei minha lista de adjacência, certo? Aqui à esquerda, a gente tem os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são os vértices, certo? O vértice 1, ele tem como adjacente o 4, o 5 e o 9. O vértice 2 tem como adjacente o 3 e o 4. O vértice 3 tem como adjacente o 2, 4, 6, 7, 10. O vértice 4 tem como adjacente o 1, 2, 3, 5, 6 e 8. O vértice 5 tem como adjacente 1, 4 e 9. O vértice 6 tem como adjacente 3, 4, 7 e 8. O vértice 7 tem como adjacente 3, 6 e 8. O vértice 8 tem como adjacente 4, 6 e 7. O vértice 9, ele vai ter como adjacente 1 e o 5. E o vértice 10, ele vai ter como adjacente somente quem? Somente o 3. Bom, aqui, usando essa lista de adjacência, né, e segundo o algoritmo que foi passado, né, a gente pode, então, construir a sequência de instruções. O que está preenchido aqui foi o que eu fiz e já está finalizado. Eu deixei no caso aqui do lado para auxiliar. Então, vamos lá. O V aqui seria o que foi visitado, o P seria a pilha e o W seria a parte dos adjacentes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que chamar a função e ir passando o V. No caso, esse V é o primeiro vértice, que nesse caso é o 1, certo? Então, vamos colocar aqui, o primeiro vértice é o 1. Então, a gente vai colocar 1 na lista de visitado, igual a gente já fez aqui, certo? Para cada nó adjacente a V, faça. Então, no caso, quem são os nós W adjacente a V? O V aqui é o 1. Então, quem são os adjacentes a 1? A gente pode ver aqui na nossa lista de adjacência que são o 4, o 5 e o 9. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 4, 5, 9 aonde? No W, certo? Então, vamos lá. 4, 5 e 9. Então, a gente vai pegar o primeiro, que é o 4, certo? Ele foi visitado? A gente vai ver o quê? Que ele não foi visitado. O 4 não foi visitado. Então, o que vai acontecer? Ele vai chamar a função recursivamente. Só que daí, quando ele chamar a função, ele vai deixar quem? Ele vai deixar o 5 e o 9 para trás. Então, a gente vai colocar o 5 e o 9 na pilha, certo? E aí, o que acontece? Novamente, ele chamou a função. E agora, o V, no caso, ele tá valendo o quê? Tá valendo 4. E colocamos o 4 na lista de visitados, conforme a gente fez aqui. Então, os adjacentes a ele são quem? Os adjacentes a 4. O 1, o 2, o 3, o 5, o 6 e o 8. Então, a gente vai colocar aqui no W. O 1, o 2, o 3, o 5, o 6 e o 8. A gente vai pegar o primeiro. Ele foi visitado? Sim. 1, ele já foi visitado, então a gente não vai fazer nada. A gente vai pegar o próximo. O próximo é o 2. O 2, ele foi visitado? Não. Então, a gente vai fazer o quê? Vai chamar a função recursivamente, certo? Só que na hora que ele chamar a função,
ele vai fazer o quê? Vai deixar a gente para trás. Então, vai deixar quem para trás? O 3, o 5, o 6 e o 8. Bom, então, como deixou o 3, o 5, o 6 e o 8 para trás, a gente vai colocar eles na pilha. 3, 5, 6 e 8. Então, a gente vai chamar a função. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar o 2 na lista de visitados, certo? E os adjacentes a 2 são quais? São o 3 e o 4. Então, o 3 e 4 a gente vai preencher aqui no W, de adjacentes. E o que acontece? A gente vai verificar, né, se o primeiro, se o 3, foi visitado. E se a gente olhar aqui, a gente vai perceber que ele não foi visitado. Então, o que acontece? A gente vai chamar a função, né, o 3 vai chamar a função de novo. Só que o que acontece? Ele vai deixar o 4 para trás. Porque ele vai ficar na espera, então a gente vai colocar qual na pilha? A gente vai colocar o 4 na pilha. Bom, agora a gente vai chamar o 3, né? E a gente vai passar a função chamando o 3. Então, o 3 vai pra cá no visitado, certo? E o que acontece? A gente vai pegar os adjacentes ao 3, que são 2, 4, 6, 7, 10. E vamos colocar aqui no W. 2, 4, 6, 7 e 10. Então, vamos lá. O 2, ele foi visitado? Sim, o 2 foi visitado. Vamos lá. O 4 foi visitado? Sim, o 4 foi visitado. O 6, ele foi visitado? Não, ele não foi visitado. Então, o que acontece? O 6 vai chamar a função passando o 6. E dessa forma, vai ficar como? O 7 e o 10 vão ficar para trás e vão ser adicionados aonde? Aqui na pilha, certo? Então, o 6 agora vai pro visitado, certo? E quem são os adjacentes ao 6? O 3, o 4, o 7 e o 8. Então, vamos lá. 3, 4, 7 e 8. O 3, ele foi visitado? A gente percebe aqui que ele foi visitado. O 4 foi visitado? Percebemos aqui que também foi visitado. O 7 foi visitado? Bom, a gente pode olhar aqui que ele não foi visitado. Então, o que acontece? A gente vai passar o 7 na função. E dessa forma, o 8 vai ficar para trás e vai ser colocado aonde? Vai ser colocado na pilha. Então, a gente vai colocar agora o 7 na parte dos visitados. Então, os adjacentes ao 7 são quem? O 3, o 6 e o 8. Então, vamos lá, vamos colocar o 3 aqui, o 6 e o 8 aqui no de adjacente, certo? O 3 e o 6, eles foram visitados, certo? E o 8? O 8 não foi visitado. Então, o 8 ele vai ser chamado, só que não vai deixar ninguém para trás. Então, o que acontece? Na pilha, a gente não vai colocar mais nada, porque não há, depois do 8, mais ninguém para colocar. Então, a gente vai colocar agora o 8 nos visitados, certo? E os adjacentes ao 8, a gente pode olhar aqui, que são quem? O 4, o 6 e o 7. E a gente pode notar o quê? Que todos eles, todos aqui, ó, 4, 6 e 7, todos eles foram visitados. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que desempilhar até chegar em um que ainda não foi visitado. Então, a gente vai voltar um nível, certo? Então, a gente vai voltar para cá. O 8, que ele foi visitado agora, aqui a gente tem o 7, certo? O 7 também foi visitado. Então, a gente vai tirar o 8, certo? E o 7. E vai sobrar quem agora? Vai sobrar o 10, certo? O 10, ele foi visitado? O 10 não foi visitado.
Não. Então, agora, a gente vai fazer o quê? Vai tirar o 10 da pilha e vai colocar o 10 aonde? A gente vai colocar agora o 10 aonde? Bom, o 10 tá aqui no visitado, certo? E quem são os adjacentes do 10? No caso, a gente só tem uma adjacente do 10, o 3. Então, a gente vai colocar ele aonde? Vamos colocar ele aqui no W, certo? Então, o 3, ele já foi visitado? Já foi, né? Então, a gente vai voltar e vamos desempilhando, certo? O 4 já foi visitado? Ele já foi visitado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai tirar ele aqui da pilha, certo? O 3, ele já foi visitado? Já. Então, novamente, a gente vai tirar o 3 aqui da pilha. O 5 já foi? Não. Então, a gente vai passar agora o 5 na função. E vamos tirar ele da onde? Vamos tirar ele da pilha. Certo? Então, aqui ficou o 6 e o 8. E o 5, a gente colocou agora ele, tirou ele da pilha e passou ele para onde? Para a coisa dos visitados. Então, os adjacentes aqui do 5 são o 1, o 4 e o 9. A gente vai colocar aqui 1, 4 e 9. Se a gente olhar na lista dos visitados, né? O único que ainda não foi visitado é quem? O 9. Certo? Então, a gente vai chamar o 9. E agora, é perceptível que todos os números, né, com o 9 aqui, eles foram visitados, certo? Então, a gente pode falar que a sequência dos visitados ficou 1, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9. A mesma daqui que tinha colocado anteriormente, né? Bom, continuando. A gente pode perceber que o algoritmo, ele terminou, né? E desempilhando o 6, por exemplo, como ele já foi chamado, a gente apaga ele da pilha, certo? O 8, ele já foi chamado, a gente também apaga ele daqui, da pilha. A gente também apaga o 5 e também apaga o 9. Então, a gente apagou todos eles. Então, a gente tem o quê? A gente tem a nossa pilha agora, nossa pilha tá vazia. E todos os vértices foram visitados. Agora, a gente vai mostrar como vai ficar a árvore final, certo? Então, do 1, a gente vai pro 4. Certo? Do 4, a gente vai pro 2. Do 2, a gente vai pro 3. Do 3, nós vamos pro 6. Do 6, nós vamos pro 7. Do 7, nós vamos pro 8. A gente não vai poder vir pro 4, porque ele já foi visitado, né? Então, a gente vai voltar da onde? Do 8 pro 7, certo? Aí, a gente vai fazer o quê? Do 7 pro 6. Aí, vamos fazer o quê? Do 6 aqui, ó, pro 3. Aqui no 3, a gente pode notar que o 10, ele não foi visitado. Então, do 3 pro 10, certo? Aí, agora, a gente vai voltar do 10 pro 3. Do 3
pro 2. Do 2 pro 4. Do 4 pro 5. E do 5 pro 9. Então, a gente vai ter a sequência 1, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 5 e quem? E o 9.